Área. Área é como a gente fala, é uma dimensão que a gente geralmente usa para medir, igual no caso quando a gente quer um terreno que a gente comprou uma posse, ou quando a gente quer colocar algum piso na nossa casa, ou no banheiro, nas paredes. Geralmente é chamado de área aquelas medidas que a gente vai medindo para fazer o cálculo de uma superfície que é a área. É um espaço que a gente tenta medir. Então, a gente aprende que a partir desse momento é uma medida, como eu falei em perímetro. Perímetro não é centímetro ao quadrado, nem metro ao quadrado, nem quilômetro ao quadrado. Mas no caso de área, todos são ao quadrado. A gente usa o quadrado para medir todas as superfícies, quer dizer o quê? Tudo que tiver um espaço e tiver uma superfície, um campo de futebol, é, uma cozinha, se a gente for pôr, a gente querer saber a medida, para pôr um armário, para pôr uma lajota, para pôr a cerâmica nas paredes. Então, isso aí é superfície. Então, a superfície é algo que nem sempre está liso, mas a gente pode, igual no caso, se a gente comprou uma posse, a gente está querendo saber quanto que é a medida, quanto que calcula ali tudo. Então, isso é chamado de área, ou tem uns casos que chamam-se de superfície, ou extensão. Qual é a extensão dessa terra? E aí a gente usa um cálculo para fazer essas medidas. No caso nosso, a gente vai começar como básico de área, né? Área, área é uma extensão ou um espaço geralmente delimitado. É o mesmo que âmbitos, campo, dimensões, espaços, extensões, pátio, regiões, superfícies. Isso tudo é área, ou no caso, é tudo a área que a gente vai usar para medir. E a gente vai fazer um cálculo, se a área é o quadrado, se a área é retangular, se é triangular, cada um vai ter como a gente vai fazer o cálculo de como vai ser cada um desses. Então, tem suas fórmulas e tem seus jeitinhos da gente medir a área. Se a gente está querendo colocar uma cerâmica na nossa cozinha, a gente tem como saber qual é o tipo de jeito que a gente vai colocar vai medir essa superfície para se falar assim, vai ter tantos metros de cerâmica. Então, medida de superfície. A medida de superfície se chama área, não é isso que a gente acabou de falar. O metro quadrado, que a gente leva é metro ao quadrado, ou qualquer outra medida que a gente tiver. Se a gente tiver medindo a capa de um caderno, vai ser centímetro, centímetro ao quadrado. Se a gente tiver medindo a cerâmica para colocar na cozinha, na parede, peraí, se for a cerâmica, vai ser o quê? Vai ser metros quadrados. Se a gente for medir o teto da cozinha, o piso, desculpa, o piso será metros também. Então, no caso, se a gente medir uma coisa menor, vai ser centímetros. Se a gente vai medir uma extensão maior, metros, quilômetros e assim por diante. Quilômetros, hectômetros, e aí tudo, mas tudo ao quadrado. Essa medida é ao quadrado. No caso, para a gente conseguir a medida de superfície. Então, eu vou começar, gente, ensinando vocês como é que se mede a medida de um quadrado. Um quadrado é aquela lajotinha, ou aquele papelzinho, aquela folha que você tem todos os lados iguais. Não muda. Os lados são iguais, no caso. Se eu pegar esse aqui, nesse caso aqui, se eu colocasse 4, e aqui 4 seria 4 vezes 4, porque no caso, será lado vezes lado, lado ao quadrado. Entendeu? Então, no caso, para se medir uma área quadrada, que é os lados todos iguais, a gente pega o quê? A gente vai medir
aqui, se aqui fosse 4, aqui 4, aqui 4, aqui 4, a gente pega 2 lados, né, que é lado vezes lado, para se medir a medida do quadrado. Só precisa pegar 2 medidas, porque as outras são iguais, vai dar tudo igual. Aí, no caso, calcular a área de um quadrado que tem 5 centímetros de lado. Então, a gente percebe que, nesse aqui, a gente percebe que tem o quê? 5 centímetros, né? Centímetros, desculpa aqui. Centímetros. Então, ele tem 5 centímetros. Então, a gente pega o quê? Dois lados, quer dizer, A, que é a área, que é lado vezes lado, que vai dar o quê? 5 vezes 5, 25, que deu o quê? Ao quadrado. Que no caso a gente poderia colocar até aqui, ó, lado ao quadrado. Então, 5 vezes 5, 25. A gente só pega dois lados. Então, a gente vai medir o quadrado. Aqui nesse caso aqui, eu coloquei esses dois aqui para a gente fazer. Para mim, aqui, esses exemplos, para mim fazer com vocês. Aqui no caso, ó, a área é igual lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, aqui vamos substituir. Então, aqui, ó, no caso, 7 vezes 7. Não é isso, gente? 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49, não é isso? Então, a área é igual 49, sempre lembrando, centímetro ao quadrado, nunca esquecendo. Então, nesse nosso aqui, a gente achou o quê? 49 centímetros ao quadrado. Nesse caso nosso aqui, aqui também, aqui a gente vai colocar lado é igual, desculpa, lado vezes lado é igual lado ao quadrado. Aqui, ó, 4,5. Aqui no caso, 4,5 vezes 4,5. Vamos fazer uma continha aqui, né? Pra gente saber a resposta. Que aqui já tem vírgula e tal. 5 vezes 5, 25. Aqui dá 20. Opa. 4 vezes 4, 16. Cinco, 4. Deixa eu ver aqui, peraí. 5 vezes 5, 25. Desculpa aqui, peraí, deixa eu ver. 25. 5 vezes 4, 20. Ah, sim, desculpa aqui, 22. 5 vezes aqui, 20. 4, 16 e 1, 18. Aí foi agora. Ok. Ficou meio bagunçadinho aqui, mas dá pra entender. Oh, meu Deus do céu. Vou fazer de novo aqui. Peraí que ficou meio... muito bagunçado aqui. Peraí. Oh, Jesus Cristo. Vamos fazer devagar. Fazer devagar, que ficou meio bagunçadinho ali, né? Como é que nós vamos fazer nossa 25, vai 2, 22, aqui vai 0, vai 2, não é isso? 4, 4, 16, 18, ok, aí, ó. Aí tá fazendo certinho, em cima da linha, tudo direitinho. Ó, ficou perfeito. Quantos números tem da casa decimal? 1, 2, ó, ok. Aí, agora, nossa continha aqui ficou, ó, 20,25 centímetro quadrado. Olha como deu direitinho. Nossa conta aqui, a gente tava meio torta, meio perdida, mas aí no certo deu nossa continha direitinho. Agora, vamos também aprender a área do retângulo. A área do retângulo... Desculpa, a gente tá meio assim, fazendo dar 2 figuras no mesmo dia, gente, é porque, no caso, eu não sei se vocês já sabem, mas nossas aulas estão chegando ao final. E isso aí é importante a gente dar para que vocês, no final,
vocês consigam entrar já no primeiro ano, já sabendo o que a gente está dando. A área do retângulo. A área do retângulo não muda muita coisa do quadrado. Quer dizer, a área do retângulo é base vezes altura. Como também pode ser comprimento vezes largura. Em cada livro você vai achar, em cada site, em cada coisa, você vai achar um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa. Que no caso é área é igual base vezes altura. No caso, base vezes altura, B vezes H. Por que a letra H, professora? Porque antigamente se escrevia-se alquiture. Alquiture, que é uma palavra grega, que vem aí, no caso, por isso a letra H. Hoje em dia a gente não usa mais para escrever altura, a gente não se usa mais alquiture, a gente usa altura, mas continua usando-se a letra H. É uma palavra que quer dizer, origina-se do grego, por isso quer dizer que o H é usado em áreas de retângulo e de outras figuras, como triângulo, triângulo. Toda vez que tiver altura, tem que ser a representação da letra H. Vamos fazer assim o seguinte, não é isso? Então, a letra H é usada como alquiture, que era uma palavra grega e passou a ser agora altura, mas o H não saiu. A H continua em altura de áreas de figuras planas. Como a gente está no retângulo, agora aqui, ó. Eu dei aqui esse exemplo de 5, base 5 e altura 3. 5 vezes 3, 15. E sempre lembrando centímetro ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar a base vezes a altura. Ou se tiver escrito comprimento ou largura e aí por diante, você vai usar a base vezes a altura, que é tudo a mesma coisa. Aqui eu dei 2 exemplos para a gente responder. Aqui, ó, no caso, é igual base vezes altura. A gente substitui, né? 7 vezes 4. Ai, esse A tá saindo meio malucado. Meio maluco. 4 vezes... Oh, meu Deus do céu. 7 vezes 4 ou 4 vezes... Tanto faz. É 28 metros. Ó, prestando atenção. Aqui no nosso caso, aqui, eu vou pôr aqui em cima, porque senão vai ficar aqui, ó. A área é igual base vezes altura. Base é igual 5,2 vezes 3. Senão não vai dar para calcular. Aqui, ó, não vai dar para calcular aqui o que a gente vai fazer aqui, ó. Quer ver? Aí a gente vai calcular 5,2 vezes 3. 5,2, deixa eu fazer direitinho para não atrapalhar. Ai. 6, não é isso? E aqui ficou 15. Aí agora a gente conta a vírgula, não é isso, gente? E colocamos o nosso resultado aqui. Então, ó, nosso retângulo é 15,6 centímetros quadrados. Entendeu? Aí aprendemos hoje 2 aulas de área.